Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção às provas para a comarca da capital. Cargo escrevente técnico judiciário serão reaplicadas no dia 24 de novembro de 2024. Revisão de questões de matemática e de raciocínio lógico. Continue no canal e assistam a playlist. Cliquem na descrição desta videoaula, links de provas aplicadas pela banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da banca Fundação Vunesp. Então, vamos para uma revisão de questões de matemática e de raciocínio lógico. Bons estudos! Questão número 83. O gráfico apresenta o número de acertos na prova de língua portuguesa e de matemática aplicada a dois candidatos A e B em um concurso interno para a promoção do cargo. Então, nós temos aqui um gráfico de colunas. Esse coluna preta indica candidato A e a coluna mais clara, candidato B. Sabendo-se que a prova de língua portuguesa tinha peso 2 e a de matemática tinha peso 3 para o cargo em concurso, que cada uma das provas tinha 50 questões e que a nota de cada prova é igual ao número de acertos correspondentes, é correto afirmar que o número de questões de matemática que o candidato B deveria ter acertado a mais para que a média aritmética ponderada das notas das suas provas fosse igual à média aritmética ponderada das notas das provas dos candidatos A é igual. Portanto, o candidato B tem a média menor do que o candidato A. Então, vejam, vamos para o comentário. Lembrando a todos que esse conteúdo de estatística somente tem na bibliografia atual média aritmética simples e média aritmética ponderada. Portanto, questão dentro do perfil. Vamos lá. Total das notas do candidato A. Ele acertou 21 de língua portuguesa, vezes 2, 25 de matemática, vezes 3, então dá 42, mais 75, 117 pontos. Total das notas do candidato B, 15 questões de língua portuguesa, peso 2, 15 vezes 2 dá 30, 20 questões de matemática, peso 3, 60. Somando isso aqui, eu tenho 30 mais 60 dá 90, e 42 mais 75 dá 117. Portanto, o candidato A teve total de pontos maior do que o candidato B, 27 pontos, ou seja, A teve 117 pontos, B 90. A média aritmética ponderada será maior. Esses 27 pontos aqui, eu vou dividir pelo peso das notas de matemática, para ficar equivalente. Então, 27 pontos dividido por 3, que é o peso da questão de matemática, significa que o candidato B terem que acertar 9 questões a mais de matemática, letra A. Questão 84. Uma empresa executa serviços aos seus clientes somente de segunda a sexta-feira, ou seja, 5 dias, independentemente de haver feriado ou não. Para seu cliente X e W, ela executa serviços a cada 12 dias, excluindo sábados e domingo. Enquanto que para o seu cliente W e Z, ela executa serviços a cada 33 dias, também excluindo-se sábados e domingos. No dia 15 de agosto de 2023, uma terça-feira, essa empresa executou serviços para ambos os clientes. Isso significa que a vez imediatamente posterior em que ela esgotou serviços para ambos os clientes em um mesmo dia foi que dia da semana. Então, vejam, essa ideia de encontro
o próximo encontro. É aquela ideia que sempre falamos. Nós temos que calcular o mínimo múltiplo comum de 12 e 33, utilizando o método da decomposição simultânea, dividindo pelos números primos. Então, nós temos aqui 2, 3, 5, 7, 11, 13, cortando aqui o 1, divide por 2, dá 6, 33, divide novamente por 2, dá 3, 33, divide por 3, dá 1 e 11, e o próximo número primo, 11. Portanto, o menor múltiplo comum, que será os dias que eles se encontrarão novamente para atender os dois clientes, será exatamente 2 vezes 2 vezes 3 vezes 11, que dá 132 dias. Ou seja, como aqui está dizendo que é de 5 em 5 dias, nós temos que o padrão aqui é de 5 em 5 dias. É a questão clássica. Dividimos o total de dias por 5 para ver quantos grupos de 5 tenho. Dá 32 semanas, ou melhor, desculpa, 26, errinho meu, 26 vezes 5 dá 130 dias. Então, 5 em 5 sempre vai cair na terça-feira, porque ele atendeu numa terça-feira. Na primeira semana, terça, na outra terça. Então, eu vou somente fazer o cálculo para os 2 dias seguintes. Ou seja, o 130º dia, que é múltiplo de 5, cai numa terça-feira. O próximo dia, que é o 130º, cai numa quarta. O próximo 130º cai numa quinta-feira, que é exatamente a resposta letra C. Questão 85. No ano de 2022, 3 em cada edifícios comercializados em determinada região foram adquiridos pelo empreendimento A e B, que investiu 1,35 bilhão na compra desses edifícios. Ou seja, dos 8, ele adquiriu 3. O investimento de 1,35 bilhão ao preço médio de 15 milhões cada unidade, cada edifício. Dos edifícios não adquiridos, ou seja, o que restou pelo empreendimento A e B e que foram comercializados naquela região, o empreendimento R e T, ou seja, um segundo empreendimento, adquiriu metade ao custo total de 1,23 bilhão, o que fez com que o preço médio por edifício adquirido pelo empreendimento RT fosse. Então, vamos lá. Se o empreendimento A e B adquiriu a um preço total de 1,35 bilhão, a um custo médio de 15 milhões, eu vou dividir quantos edifícios o empreendimento A e B adquiriu, fazendo a divisão 1,35 bilhão dividido pelo preço médio, que é 15 milhões. Então, 1 bilhão,35 é 1,350 mais 6 zeros. 15 milhões, 15 mais 3 zeros. Simplifica aqui, fica 1.350 dividido por 15, que dá 90 unidades. Ou seja, o empreendimento A e B adquiriu 90 unidades. A razão está dizendo que é de 3 para 8, ou seja, o empreendimento A e B adquiriu de 3 dentre 8 unidades. Então, eu vou achar quantas unidades o total. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 3x igual a 720, x 720 dividido por 3. Então, o total de empreendimento, o total de edifícios, 240. Como A e B adquiriu 90, restaram 150 unidades, ou seja, 240 menos 90, 150. Dessas 150 unidades restantes, o empreendimento
foi adquirido por RT, ou seja, os edifícios restantes, que é 150, metade foi adquirido pelo empreendimento RT. Portanto, 150 dividido por 2 significa que o empreendimento ART adquiriu 75, a um preço de quanto? 1,23 bilhão. Agora vamos dividir qual o preço médio. O total do custo dividido por 75. Então, lá, 1,23 bilhão é 1,230 bilhão dividido por 75. Fazendo essa divisãozinha, dá exatamente 16,4 milhões, letra D. Questão 86, a última questão de matemática. As demais questões foram de raciocínio lógico, que será uma próxima videoaula. Considere as informações apresentadas na tabela a seguir relacionadas à produção de certa peça que é realizada apenas por máquinas iguais, trabalhando ao mesmo tempo com a mesma capacidade de produção. Questão também recorrente da Banca Fundação Vunesp. Interpretação de uma tabela. Questão que sempre a Fundação Vunesp está cobrando. Então, nós temos aqui a produção de um certo dia, 30 de 8 de 2023, e o dia seguinte. Número de máquinas, carga horária trabalhada e número de peças produzidas. Onde eu tenho aqui o espaço vazio do número de máquinas do dia 30 de 8, carga horária em branco do dia 31 de 8 e em branco o número de peças do dia 30 de 8, um dia e o dia anterior. Sabendo que as informações apresentadas são proporcionais, que em 30 de 8 o número de máquinas em funcionamento era 1/5 maior que o número de máquinas trabalhando no dia seguinte. Então, aqui. E que o número de peças produzidas em 31 de 8, que é este valor aqui, é correto afirmar, foi de 4/3 do número produzido no dia anterior. É correto afirmar que a carga horária trabalhada no dia 31 de 8, que é exatamente esse espacinho aqui, será igual. Então, vamos chamar aqui de X, aqui de Y, aqui de Z. Este valor aqui está dizendo que era 1/5 maior que o número de máquinas trabalhadas no dia seguinte. Então, vamos fazer o seguinte. 1/5 de 10 é 20%, que dá 2 máquinas, portanto, o número de máquinas em funcionamento no dia 30 de 8 é 12. Número de peças produzidas no dia 30 de 8. O número de peças produzidas em 31 de 8 foi 4/3 do número produzidas no dia anterior. Então, 4/3 de Z é igual a 80 mil. Fazendo aqui multiplicação 3 vezes 80, 240 mil igual a 4Z. Portanto, o Z, que é a quantidade de peças no dia anterior, do dia 30, vai ser 240 mil dividido por 4, que dá 60 mil peças. Agora eu tenho que saber a carga horária trabalhada no dia 31 de 8, uma vez que já tenho aqui a produção de máquina, ou melhor, a quantidade de máquina do dia 30 de 8, a quantidade de horas e número de peças. Eu tenho 3 variáveis, portanto, regra de 3 simples sem setinhas. Importante, usem e abusem setinhas ignoradas. Então, vejam, causas e efeito. O que é o efeito? É a produção de peças. Então, vou colocar isso aqui na primeira linha. Máquinas, carga horária, peças. 12 máquinas, 5 horas, 60 mil peças. 10 máquinas, Y hora, 80 mil.
Lembrando, produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Então, vejam, 10 vezes y vezes 60 mil. Eu posso cortar esses zeros aqui, ó. Estão vendo aqui? Eu tenho 4 zeros aqui. Posso simplificar. Então, vai ficar o quê? 10 vezes y vezes 6, que dá 60y. Igual 12 vezes 5 vezes 8, que dá 480. Portanto, y vai ser 480 dividido por 60. Dividindo isso aqui, eu encontro que y corresponde exatamente a... Esqueci de colocar o valorzinho aqui. 8 horas. Letra A. Questões da Banca Fundação Vunesp, revisão para o concurso de Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. As inscrições encerram no mês de julho. Portanto, continuem no canal, façam a inscrição, cliquem no sininho, dê um like e cliquem na playlist Concurso Tribunal de Justiça, ano 2024, Fundação Vunesp. Se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas fazendo uma divulgação, uma vez que as nossas videoaulas são todas gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu demais, de acordo com as diretrizes do Facebook. Questão primeira, é uma questão 19. Prova de agente judicial São Bernardo do Campo relacionada ao item 12 que nós comentamos anteriormente. De uma folha retangular ABCD de papelão com 50 centímetros de comprimento, observe na figura, 40 centímetros de largura, foi retirado um retângulo R, desse do lado direito aqui mais claro, de largura igual à da folha, conforme mostra a figura. Se o perímetro do retângulo R era de 104 centímetros, a área que restou da folha ABCD, após retirada desse retângulo, foi. Então, observe, eu tenho uma folha aqui de 40 por 50, foi retirado esse pedaço do lado direito, que está chamando de figura R, e quer saber a figura restante, a área da figura restante. Então, vejam, eu tenho aqui esse retângulo aqui assinalado em vermelho. Aqui mede 40 centímetros, que é a mesma dessa largura, 40 centímetros. Aqui vou chamar de x e x. A questão está dizendo que o perímetro desse retângulo R é 104 centímetros. Então, perímetro, lembrando, é a soma dos 4 lados desse retângulo. Então, nós temos aqui que o perímetro de R vai ser 2x mais 80 igual a 104. Daqui nós tiramos o valor do x desse retângulo em vermelho. Então, 2x igual a 104 menos 80. 104 menos 80 dá 24. 2x igual a 24. Então, nós encontramos que x mede exatamente 24. Dividido por 2, 12 centímetros. Então, nós temos aqui... Essa medida aqui mede 12 centímetros. Portanto, se aqui mede 50 centímetros, aqui vai ser 50 menos 12 centímetros, 38 centímetros. Então, esse retângulo que nós queremos saber, essa área aqui, vai ser 38, que é essa medida aqui, multiplicado por esta medida que é 40. Lembrando que a área de um retângulo é comprimento vezes a largura. 38 vezes 40, 1.520 centímetros quadrados, que é exatamente a alternativa letra B. Então, questão relacionada
ao item 12 da bibliografia do concurso de Tribunal de Justiça de São Paulo. Questão seguinte. Um teatro vendeu 400 ingressos para uma peça, sendo alguns deles para a plateia e outros para camarote. Ou seja, são dois tipos de ingresso, plateia e camarote, num total de 400. Cada ingresso para a plateia custa R$200 e o camarote custa 350. Sabendo que o total arrecadado com a venda desses ingressos foi R$92 mil, o valor arrecadado com a venda de ingressos para camarotes foi de... Então, é uma questão recorrente, sempre caindo na banca Fundação Vunesp. Dá para notar que nós temos aqui duas variáveis, ingressos plateia, ingressos camarote. E ele quer saber quantos ingressos de camarote. Sempre as perguntas são relacionadas a um deles. Dificilmente pede as duas variáveis. Então, trata-se de um problema relacionado a um sisteminha. Então, vejam. R$200 vezes a quantidade de plateia mais 350, que é o preço do camarote, mais vezes camarote, é igual a R$92 mil. Eu tenho, então, uma equação com duas variáveis. Plateia, números de ingresso, camarote também. Ao invés de chamar de x e y, chamei de plateia e camarote. A quantidade de ingressos, plateia mais camarote, é igual a 400. Temos aqui um sistema de duas equações com duas variáveis. Então, esta questão aqui está relacionada ao item 9, que é uma questão que foi proposta no concurso de agente judicial São Bernardo do Campo. Então, para resolver esse sistema, veja, pessoal, sempre vocês façam desta forma. Procure eliminar a variável que não interessa para a gente. A pergunta é, quantos ingressos de camarote? Então, eu vou eliminar plateia, fazendo aquele artifício. Como que tenho 200 plateia e plateia, vou multiplicar por menos 200. Assim já encontro direto o número de ingressos de plateia. Vai ficar assim, então, menos 200 vezes quantidade de plateia, menos 200 vezes quantidade de camarote é igual a 400 vezes menos 200, que dá menos 80 mil. A primeira equação nós mantemos. Agora nós vamos somar essas duas equações aqui. Observe, como nós multiplicamos por um número conveniente, menos 200 plateia mais 200 plateia, corta, dá zero. Então, restou menos 200 camarote mais 350 camarote, dá 150 camarotes. Igual 92 mil menos 80 mil, que é 12 mil. Portanto, a quantidade de ingressos de camarote vai ser 12 mil dividido por 150, que efetuando a divisão dá exatamente 80 camarotes. Agora a pergunta é, quanto arrecadou com a venda de camarotes? Correto? Eu tenho que saber a quantidade de ingressos de camarote vezes o preço de camarote. Então vai ficar 80 ingressos de camarote vezes R$350, que dá exatamente R$28 mil, letra B. Questão sempre aparecendo na banca Fundação Vunesp. Lembrando que somente equações com duas variáveis. Dificilmente tem sistemas com três variáveis. Questão seguinte. Na realização de uma atividade cultural estavam presentes 30 crianças e 18 adultos. Todas essas pessoas foram divididas em grupos. Cada grupo com o mesmo número de participantes, sendo esse número o maior possível. Sabendo que não havia criança e adultos em um mesmo grupo, o número de grupos com crianças superou. Ou seja, a quantidade de crianças superou o número de adultos em quantos? Então, vejam, questão
relacionada ao item 2. Questão que foi proposta no concurso de agente judicial São Bernardo do Campo. Questão sempre também recorrente em concursos da banca Fundação Vunesp. Aplicação de mínimo múltiplo comum. O item 2 está relacionado ao números, problemas relacionados a mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, para obter o número máximo de pessoas por grupo, nós vamos achar o maior divisor comum, o máximo divisor comum de 30 e 18, fazendo o método da fatoração simultânea. Para achar o MDC, que é o máximo divisor comum, nós vamos utilizar o método da decomposição simultânea. Aqui os dois números são pequenos, até que dá para achar o maior divisor. Mas vamos fazer o cálculo para fazer uma revisão para aqueles que estão estudando para esse concurso. Então, fatorando 30 e 18, como é o máximo divisor comum, o maior divisor comum, eu vou utilizar a fatoração pelos primos. Quais são os primos? Os usuais. 2, 3, 5. Quando o divisor for comum, vocês coloquem em vermelho. 2 é divisor comum. Então, aqui vai dar quanto? 15 e 9. Não tem mais divisão por 2. Dividir por 3. O próximo divisor comum, 3. Então, vai dar 5 e 3. Continuamos dividindo por 3. Só que 3 não é divisor comum, porque ele é somente divisor do 3. Então, coloca em preto. Então, fica 5, repete, dá 1. E o 5 também não é divisor comum. Portanto, o maior divisor comum desses dois números aqui é exatamente 6. Ou seja, esse 6 representa a quantidade de pessoas dos grupos das crianças e dos adultos. Ou seja, desse grupo de 30 crianças, eu tenho que ter 6 pessoas em cada grupo. Desse grupo de 18 adultos, eu tenho que ter 6. Quantos grupos nós teremos? Crianças, 30 dividido por 6, 5 grupos. Grupo de adultos, eu tenho 18, cada grupo tem que ter 6, dividido por 18 por 6 dá 3. A pergunta é, o grupo de crianças supera o grupo de adultos em quantas pessoas? Basta simplesmente fazer a diferença. Grupo de crianças é 5, menos o grupo de crianças de adultos, que é 3, portanto, 2 pessoas. Letra A. Então, este item 2 aqui, importante, está relacionado a problemas de mínimo múltiplo comum e também máximo divisor comum. São questões sempre recorrentes em concursos da banca Fundação Vunesp. Tem dúvida? Envie comentários. Questão número 12, também de um concurso da banca Fundação Vunesp. Então, vamos lá. Em um escritório há 126 processos para serem arquivados. Após o primeiro dia de trabalho, a razão do número de processos arquivados para o número de processos não arquivados era 2/7. Na manhã do segundo dia de trabalho, mais alguns processos foram arquivados, de modo que a razão citada passou a ser 2/5. O número de processos arquivados na manhã do segundo dia de trabalho foi questão também recorrente em concursos da banca Fundação Vunesp. Aliás, como falei no início desta videoaula, essas questões são questões que sempre estão aparecendo em provas da Fundação Vunesp em concursos públicos. Então, vejam. Relacionada ao item 3. O que é o item 3? Razão e proporção. Sempre relacionado a um problema contextualizado. Técnico Legislativo de São Bernardo do Campo. Então, vejam. Então, o item 3, que está razão e proporção, é exatamente esse problema. Então, vejam.
A razão de números de arquivos arquivados e não arquivados é de 2 para 7. O número de processos arquivados e não arquivados A, não arquivados N, é igual a 126 processos. Então, tenho aqui uma equação, cuja variável é A, arquivos arquivados e não arquivados N. Então, aplicando a propriedade fundamental que diz que eu posso somar esse A mais N, quer dizer, a soma do antecedente mais o consequente, está para o consequente ou para o antecedente. Então, eu posso dizer que, então, para facilitar, A mais N está para N. Da mesma forma que eu posso fazer aqui, 2 mais 7 está para 7. A mais N é 126. 2 mais 7 é 9. Então, fica somente a variável N. Então, vai ficar 126 sobre N, 9 sobre 7. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, posso dizer que 9N é igual a 126 vezes 7, que dá 882. Daqui nós tiramos que o número de arquivos não arquivados, que é o N, é 882 dividido por 9, que dá 98. Então, da quantidade de 126, 98 não foram arquivados. Portanto, o número de arquivos arquivados vai ser 126 menos 98, que dá exatamente 28. Então, já tenho o valor do A e o valor do N. Agora, vamos trabalhar com a segunda parte. Na manhã do segundo dia de trabalho, mais alguns arquivos foram arquivados. Processos. Vamos lá. Ao invés de arquivos arquivados, processos arquivados. De modo que a razão passou de 2 para 5. Então, tenho novamente uma outra proporção. 28 processos arquivados mais X é igual a 98 menos X. Ou seja, foram arquivados processos X. Então, de 28 aumenta X e de 98 diminui X. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar 5 vezes 28, 140, mais 5x. Deixa eu mudar a canetinha aqui. 5 vezes 28 dá 140. 5 vezes x dá 5x. 2 vezes 98, 196, menos 2x. Resolvendo essa equação, tenho 5x mais 2x, 196 menos 140, onde x representa os arquivos que foram, os processos que foram arquivados no segundo dia, que é exatamente a pergunta que está. Bom, então nós temos 7x igual a 56. Portanto, os processos arquivados no segundo dia, 56 dividido por 7, que dá exatamente 8 processos foram arquivados no segundo dia. Exatamente a alternativa letra B. Questão seguinte, relacionada ao item 12, aquele item de geometria, falando de áreas, volumes, perímetro e teorema de Pitágoras. Prova de agente e defensoria. Então, item 12. Sempre tenha em mãos, pessoal, para facilitar o estudo, os conteúdos de matemática e de raciocínio lógico. Na videoaula anterior, eu fiz uma gravação com 6 questões de raciocínio lógico. Então, vejam, um pedaço de papel, que é esta folha aqui, retangular, dá para observar aqui, retangular, com perímetro de 30 centímetros, ou seja, a soma desses 4 lados é 30 centímetros, será dividido em 2 partes. Essa aqui é a divisão, ó, pontilhado.
conforme esboçado na figura a seguir. Após dividido, o perímetro da parte 1. Então, ele quer saber exatamente este perímetro aqui, ó, desta figura, parte 1, que é exatamente esta figura aqui. Então, vamos lá. Vejam, eu tenho aqui, esta medida aqui é 4,5 cm mais 4,5 cm, porque aqui está dizendo que aqui é ponto metade. Então, 4,5. Com 4,5 dá 9. Então, aqui eu tenho 9 centímetros. Vamos lá. Esta parte aqui, não tenho. Ou melhor, tenho, desculpa, 6 centímetros. Por que é 6 centímetros? Porque eu tenho 9 centímetros, 9 centímetros dá 9 centímetros. Com 9 centímetros dá 18. Então, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 6, porque o perímetro inteiro é 30. Portanto, 6 centímetros. Vamos lá. Nesse triângulo aqui, ABC, vou assinalar aqui, ABC, eu vou chamar isso aqui de X. Triângulo, retângulo, porque esse pedaço de papel, ele é retangular. Então, eu tenho aqui, aplicar o Pitágoras, nessa parte 2, onde X é a hipotenusa, 6 é o cateto, 4,5 é o cateto. Então, eu tenho quadrado da hipotenusa é quadrado de 6 mais o quadrado de 4,5. 6 ao quadrado é 36, 4,5 ao quadrado é 20,25. Portanto, somando isso aqui, eu tenho que x quadrado é 56,25. A raiz quadrada disso aqui é número inteiro, desculpa, é exato, uma vez que as alternativas são todas números decimais exatos, não tem forma de radiciação. Então, raiz quadrada de 56,25, se fosse 49, seria 7. Concordam? 7 vezes 7, 49. Como é 56,25, termina em 5, tem que ser 7,5. Então, 7,5 vezes 7,5 dá 56,25. Logo, a raiz quadrada de x, que é a hipotenusa do triângulo, é 7,5 centímetros. Ele quer saber o perímetro dessa parte 1. O perímetro dessa parte 1 é exatamente, deixa eu mudar aqui, exatamente essa soma aqui. Esse lado aqui, esse lado, esse lado e esse lado. Portanto, o perímetro aqui vai ser, da parte 1, 9, que é esse lado aqui, mais 6, que é esse lado aqui, mais 4,5, que é esse lado aqui, mais 7,5. Portanto, o perímetro da parte 1 vai ser 15 mais 13, exatamente 26. 15 mais 20. Vamos lá de novo. Isso aqui vai dar 15. Vamos fazer o cálculo correto. Aqui vai dar 11, 12. Portanto, o perímetro vai dar 27 centímetros. Desculpa, pessoal, o errinho que eu estou cometendo aqui. Então, o perímetro aqui é exatamente 27 centímetros. Vamos lá novamente. 9 mais 6 dá 15. 7,5 com 4,5 dá 12. 15 mais 12, 27, que é exatamente a letra C. Desconsiderem a resposta minha, que foi feito de forma errada. Então, letra C. Questão interessante, recorrente em concursos da Banca Fundação VUNESP. Questão
seguinte, a tabela mostra o número de funcionários que trabalham em cada um dos 4 setores de uma empresa. Então, tenho setor A, B, C, D, quantidade de funcionários. Essa empresa criou um novo setor E, para o qual foram contratados determinado número de funcionários. Após essas contratações, a média aritmética do número de funcionários desses 5 setores, ou seja, os 4 setores mais o setor criado, ficou 2 unidades a menos que a média aritmética dos 4 setores existentes. O número de funcionários contratados para o setor E foi. Então, é aquilo que eu comentei antes. Questão interessante relacionando média aritmética com interpretação de uma tabela. Sempre a banca Fundação Vunesp coloca questões nesse estilo. Prova de técnico legislativo São Bernardo do Campo relacionada ao item 6, média aritmética simples, e também relacionado à interpretação de gráficos e tabelas. Vejam, a média dos 4 setores existentes é a soma 16 mais 21 mais 18 mais 9, somando, dividido por 4. Somando aqui dá 64, dividido por 4 dá 16 funcionários, a média dos 4. Então, a média aqui deu exatamente 16. Aumentou um setor, que ele chamou de setor E, ficando 2 unidades maior. Então, eu tenho aqui a média após vai ser a soma dos anteriores, 4, que é 64, mais o aumento, só que aqui vamos dividir agora por 5 setores, porque nós temos aqui um setor a mais. Então, divide por 5. Isso aqui está dizendo que ficou 2 unidades a menos. Então, se tinha 16, ficou 14. Multiplicando aqui 5 vezes 14, dá 70, que é igual a 64 mais x. Então, x vai ser 70 menos 64. X vai dar 6. Então, esses 6 funcionários foram contratados, que é exatamente letra C. Então, essas 6 questões recorrentes em concurso da Banca Fundação Vunesp, concurso de escrevente técnico judiciário, Tribunal de Justiça de São Paulo, inscrições até o dia 12 de julho. Portanto, corram, faltam mais algum dia para inscrições. Prova prevista para o dia 8 de setembro de 2024. Inscreva-se no canal, ative o sininho para que vocês possam continuar recebendo as notificações das demais videoaulas do meu canal. E se você está gostando, não esqueça, dá um like. E também continue no canal, cliquem na playlist Concursos Públicos Banca Fundação Vunesp. E se possível, colaborando com o meu canal, divulgue para os seus amigos, compartilhando as nossas videoaulas, que são todas gratuitas. O que vocês podem fazer? Colaborar monetariamente, conforme diretrizes do canal do YouTube, é clicar no link Valeu Demais. Qualquer contribuição será bem-vinda. Ou então, se vocês quiserem colaborar de uma forma mais prática, nós temos a chave Pix na descrição desta videoaula. Também agradecemos a colaboração de alguns amigos que estão colaborando. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.